Olá a todos, sejam então mais uma vez muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Eu sou a Cláudia, para quem não me conhece, e este é o meu canal, o À Moda da Anica, onde muitos de vocês estão a chegar hoje pela primeira vez e desde já muito obrigada, porque é hoje também que nós passamos a marca dos 900 subscritores. Neste momento já estamos com 910 mais ou menos, por isso quero agradecer muito do fundo do coração a todas as pessoas que subscreveram o meu canal. Hoje, ironicamente, e talvez a correr o maior risco que corri até agora no que toca a falar de certos determinados temas, eu achei que hoje era um dia em que eu queria trazer um vídeo deste estilo ao canal. Apesar de já ter feito aqui no canal o Aqui Entre Nós, que é basicamente uma rubrica onde eu falo convosco sobre temas que de alguma forma eu acho que são importantes, eu acho que este tema estava muito na baila do momento para eu deixar passar e, portanto, trago também este vídeo a falar porque acho que faz sentido nós discutirmos estes temas e até porque são coisas que eu acho que falta muita educação a este nível na nossa sociedade. Portanto, de todo, antes de nós começarmos este vídeo, quero referir que esta é a minha opinião pessoal, não menos verdade nem não mais verdade do que qualquer outra opinião. Portanto, aqui em baixo sintam-se livres de discutir este tema, mas por favor sejam respeituosos, entendam que estou apenas a partilhar a minha opinião, estou apenas a tentar criar aqui um espaço onde possamos discutir alguns temas. Portanto, dito isto, e também penso que pelo título muitos de vocês já perceberam, vamos então seguir para o vídeo. Então, para vos contextualizar, o que aconteceu foi que a Pipoca Mais Doce, que é uma das primeiras pessoas que fez das redes sociais uma área de trabalho, teceu comentários sobre o uso de glitter nos festivais por parte da maioria das influencers e o facto de elas basicamente se dirigirem aos festivais como eventos de moda e não propriamente eventos de música, e que a maioria delas nem sequer tinha conhecimento dos artistas que faziam parte do cartaz dos determinados festivais. E isto gerou uma onda de contestação muito grande, porque, para quem não sabe, a Pipoca Mais Doce mais recentemente envergou pelo humor e, portanto, ela faz muitas coisas em torno do humor. Eu, não seguindo o trabalho dela, acabo sempre por ler algumas coisas, portanto, daí eu estar informada sobre aquilo que ela faz. Mas o que aconteceu foi que ela usou a sua veia humorística e isso não agradou a toda a gente, porque realmente ela tem uma veia humorística um tanto ao quanto particular. É um estilo que não é facilmente aceitável por todos nós, portanto pode realmente ser um bocadinho contestável e, portanto, ela usou essa sua veia e acabou por criar uma grande onda de contestação. O que me levou a fazer este vídeo não foi de todo o comentário dela, foi sim o comentário da Mafalda Sampaio, que foi através do perfil dela que eu dei conta da polémica que estava em torno deste assunto. E basicamente a Mafalda Sampaio expôs então o facto de ela, no dia em que teceu a sua opinião sobre a crítica da Pipoca Mais Doce, também deu a conhecer que iria seguir o seu percurso de forma independente, juntamente com a sua equipa, para a revista da Maria Vaidosa, ou seja, abandonava o seu grupo editorial. E o que foi notícia foi realmente o comentário que ela teceu sobre a Pipoca Mais Doce. E o que eu achei foi que a Mafalda foi tão consciente da forma como tinha de comentar este assunto, que eu achei que valia a pena trazer este assunto aqui ao meu canal, porque nós estamos a entrar numa era de crítica demasiado fácil, que eu acho que se começa a perder um bocadinho o respeito pelo outro, e são assuntos que me assustam. Portanto, eu não venho aqui de todo dizer se concordo ou não concordo com a postura da Pipoca Mais Doce, até porque eu não sigo o trabalho dela, portanto não tenho qualquer tipo de comentário a dizer sobre o assunto. Venho sim aproveitar este assunto para falar de outros que me suscitam alguma preocupação, como a crítica fácil, como o uso da liberdade de expressão como desculpa para tudo, como a perda da empatia e do respeito pelo outro, como o facto de nós, tendo redes sociais, nos estamos automaticamente a pôr a jeito, e este é um argumento que eu não consigo compactuar. Portanto, vou usar sim esta situação e vou usá-la porque, mais uma vez repito, a postura da Mafalda Sampaio, quando tomou a sua posição neste assunto, foi-me tão agradável ver que eu acho que vale a pena falar sobre o assunto, porque acho que não vale a pena nós falarmos sobre
formas menos positivas de fazer as coisas, mas sim de formas positivas de fazer as coisas. Acho que ela foi 5 estrelas a marcar a sua posição, tanto que também ela referiu que muitas das pessoas, inclusive a Pipoca Mais Doce, também de certeza que não conhecia todos os estilistas quando se dirigiu à primeira moda Lisboa e que isso não faz as pessoas mais ou menos criticáveis. Portanto, nada contra a Pipoca Mais Doce de todo, nada contra a Mafalda Sampaio de todo, portanto, tudo na boa. Eu apenas vou usar esta situação para falar de outras e de outros temas que a mim sim me preocupam e que eu acho que fazem sentido trazer ao meu canal. Neste seguimento da crítica fácil, uma das coisas que eu gostava de referir para vos dar, por exemplo, são os comentadores televisivos. Eu não consigo muitas das vezes, e irrita-me até ver programas de televisão por causa disto, quando chega aquela parte dos comentadores televisivos, porque existe muita gente, e os comentadores televisivos são pessoas que ganham dinheiro a comentar a vida dos outros, portanto é efetivamente o seu trabalho, só que confunde-se muitas das vezes o comentar a vida dos outros com o ferir os sentimentos, ou seja, deixou de haver aquela preocupação em dizer as coisas de uma forma politicamente correta. Dando-vos um exemplo, por exemplo, a Yolanda Tati é uma rapariga aqui do YouTube, vocês conhecem, aliás ela está na rádio, é super conhecida pelo trabalho que faz e ela foi comentadora do Late Night Secret da Casa dos Segredos, se não estou em erro, acho que era assim que se chamava o programa. Ela fazia um trabalho magnífico em que ela exibia a sua opinião, o seu lado da história, justificava e não feria sentimentos de ninguém. Ou seja, por muito que ela não gostasse da postura de uma determinada pessoa, ela conseguia, de uma forma educada, de uma forma consciente, de uma forma completamente ciente de que a liberdade dela termina quando começa a liberdade do outro, portanto, conseguindo ser o mais correta possível, dar a conhecer a sua opinião, ainda que fosse contraditória muitas das vezes à pessoa que ela estava a referir. Portanto, o que eu acho é que muitas das vezes, mesmo os comentadores televisivos que têm disto trabalho, muitas das vezes esquecem este pequeno pormenor de que nós não podemos comentar tudo exatamente como nos apetece e esquecer que do outro lado da moeda temos uma pessoa que é humana, tem sentimentos e que muito provavelmente a forma como nós dizemos as coisas vão feri-la. E outra coisa que me irrita nesta questão dos comentadores televisivos é, por exemplo, a questão de muitas das vezes, e isto já aconteceu, eu estar a ver e existir aquela opinião de ela tem uma conta no Instagram, tem uma conta no Facebook, portanto ela expõe a sua vida publicamente, portanto ela tem de estar preparada para que falem sobre ela, porque ela basicamente está-se a pôr a jeito. Não concordo com isto, eu nem sequer posso ouvir isto em televisão, que é basicamente o meio de comunicação mais poderoso a seguir à internet, porque há muita gente, sobretudo a massa mais velha, que ainda se baseia muito na televisão, e eu não consigo ouvir isto, porque eu acho que isto é de um desrespeito total pela integridade humana que eu não consigo sequer entender como é que em plena televisão, em pleno século XXI, se consegue ainda dizer este tipo de coisas. Nós não nos estamos a pôr a jeito de nada quando colocamos a nossa vida na internet, ou seja, eu tenho uma página, a página é minha, eu exponho momentos meus. Quando eu estou a pôr uma foto de biquíni, eu não estou a pôr-me a jeito que alguém venha comentar que eu estou gorda. Existe uma coisa que se chama espaço pessoal, existe uma coisa que se chama respeito, existe uma coisa que se chama empatia. Ou seja, eu ter a possibilidade nas minhas redes sociais que alguém comenta alguma coisa não é a mesma coisa de que eu ter um espaço na minha rede social que permita que não tenham empatia para comigo. E são coisas completamente diferentes que eu acho que muitas das vezes, em termos de pessoas como comentadores televisivos ou pessoas que têm voz e que muitas das vezes dão a sua voz em prol de comentar acontecimentos ou vivências de outras pessoas, muitas das vezes se esquecem. E isto leva-me a outro tema que eu queria falar, que é a questão da liberdade de expressão não poder nunca, em momento algum, coincidir com a falta de empatia ou a falta de respeito pelo outro. Com isto que eu estou a querer dizer é, no caso da Pipoca Mais Doce, ela teceu uma opinião baseada no humor e, como eu disse, nem toda a gente tem de aceitar o tipo de humor que ela faz. E muitos são os humoristas que muitas das vezes, com determinadas piadas, são atacados porque nem toda a gente aceita. Muitas das vezes, quando nós estamos, por exemplo, a falar de, por exemplo, humoristas que fazem piadas acerca da deficiência, por exemplo, são temas muito particulares, são temas muito difíceis, socialmente pesados, que nem sempre é fácil pegar no humor para ser uma opinião sobre. E o que aconteceu aqui foi que realmente a Pipoca fez este comentário porque tinha liberdade de expressão para o fazer, aí está mais uma vez, mas a questão é que talvez ela não tenha tido aquela noção de que estava a ferir de alguma forma
o respeito que o outro achava que deve sentir ou a empatia. O que eu acho que, por exemplo, a Mafalda Sampaio fez foi exatamente ter a noção de que poderia ser uma opinião sobre o assunto, mas não faltando com a empatia que deve ao outro. Ou seja, ela expôs a situação, portanto, dando aqui a sua opinião, sem esquecer de que existem outras pessoas do outro lado que precisam de ser respeitadas. O que eu acho que muitas das vezes nós agora nos esquecemos é que toda a gente tem liberdade, portanto o 25 de Abril serviu exatamente para isso mesmo, para existir liberdade de expressão, para não sermos crucificados por aquilo que dizemos, mas não serviu para que possamos dizer tudo aquilo que nos apetece sem qualquer tipo de consequência. Não existiu para que nós achemos que, ao ter liberdade, não temos de ter empatia pelo outro. E isso é uma coisa que hoje em dia me faz muita confusão. Outra crítica ou outro tema que eu gostava de referir é a questão de fazer muita confusão hoje em dia, referir-se com muita quase que repugnância a questão de os miúdos quererem ser influencers. Por exemplo, eu terminei o meu curso, aliás dois, eu sou licenciada em marketing e sou licenciada em gestão, e sempre tive um percurso escolar impecável, mas identifico-me muito com este mundo da comunicação, identifico-me muito com a maquilhagem, e se antigamente era tão legítimo alguém chegar ao pé dos pais e dizer eu quero ser contabilista, ou eu quero ser médica, ou eu quero ser veterinária, tornou-se igualmente legítimo, a partir do momento em que existem pessoas a conseguirem viver disso, dizerem que eu gostava de ser maquilhadora, viver disso, eu gostava de conseguir viver do YouTube porque gosto e identifico-me muito com esta veia e esta possibilidade de comunicação. E mais péssimo dá quando as pessoas que falam desta forma são pessoas que vivem disto, ou que na grande maioria estão a tentar fazê-lo. Estou-me a lembrar agora, eu vi um vídeo há pouco tempo a criticar influencers e a pessoa que estava a fazer o vídeo tinha não sei quantos mil subscritores no canal do YouTube. Basicamente, estamos a criticar, mas estamos a usar o mesmo método. E isto faz muita confusão, porque hoje em dia, mesmo às vezes quando eu tenho uma página no Instagram e etc., às vezes o termo blogueirinha ou influencer é quase usado como depreciativo, e eu não consigo perceber porquê, porque nós estamos a entrar numa nova era, estamos em pleno século XXI, que está a ser um século de grande evolução em termos tecnológicos, estamos a entrar num século em que estão a surgir novas profissões, e eu não consigo entender como é que faz tanta espécie tantas pessoas que se dizem evoluídas. A mim faz muita confusão como é que afinal um simples tema como ser youtuber consegue fazer confusão a tanta gente. Eu não consigo entender porquê, mas é uma coisa que também me faz muita espécie. Mas pronto, para terminar este vídeo, o que eu apenas queria referir aqui é a situação que surgiu com a Pipoca Mais Doce e depois com a Mafalda Sampaio e a troca de opiniões entre elas. Fez-me pensar muito isto, e fez-me pensar ainda mais a questão de a Pipoca Mais Doce ter sido atacada como foi atacada por ter sido aquela opinião. Não estou contudo a dizer que ela tenha ou não tenha razão, mais uma vez digo-vos que eu não sigo o trabalho dela, eu apenas apercebi-me da situação através do perfil da Mafalda Sampaio, portanto eu não sigo o trabalho dela e sobre isso eu não vou dizer qualquer tipo de opinião. O que eu acho é que, aí está, nós não podemos dizer tudo aquilo que nos apetece, sejam influencers ou não influencers. Eu acho que não justifica, gostando ou não gostando da opinião da Pipoca Mais Doce, acharmos no direito de nos dirigirmos a ela com ameaças de morte. Eu acho que isso é completamente absurdo e aí está, assusta-me porque estamos a interferir com temas que eu acho que são muito importantes, que é a liberdade de expressão e a empatia pelo outro. Nós não podemos esquecer que somos todos humanos, que todos nós temos o direito sim de dizer as coisas que nós achamos, mas nunca, em momento algum, podemos interferir com o espaço do outro, magoar o outro e esquecer que o outro tem sentimentos e é pessoa. Portanto, eu não sei como é que este vídeo ficou, mas é assim. E pronto, malta, foi assim o vídeo de hoje. Eu não faço a mesma ideia como é que este vídeo ficou. Acho que estou realmente a correr algum risco em trazer este vídeo, porque sei que não é fácil falar sobre estes temas e não quero de todo ser mal interpretada. Eu quis mesmo só trazer este vídeo para vos explicar que tudo funciona melhor se nós tivermos mais empatia uns pelos outros. Isso não quer dizer que nós não possamos dizer aquilo que queremos, isso quer dizer que nós temos de respeitar o outro. Hoje em dia estamos numa era de crítica demasiado fácil, em que ninguém olha a meios, nem ninguém olha a fins para dizer aquilo que tem a dizer, com aquela coisa do eu sou muito direta e eu digo tudo aquilo que quero e eu sou muito frontal.
acho que há limites para as coisas e eu acho que às vezes nós nas redes sociais estamos um bocadinho a esquecermos de que o outro é feito de carne e osso e que ninguém se está a pôr a jeito em situação alguma ao ter um perfil no Instagram ou um perfil no Facebook. Era só isso. Portanto, eu espero muito que vocês tenham gostado. Digam-me aqui em baixo nos comentários e deixem o vosso gosto se gostam deste tipo de vídeos, obviamente. Um beijinho e até à próxima. Tchau!